Você já parou para analisar algum momento ruim da sua vida? Algum momento que você, eh, realmente se pegou num estado meio que de choque, sabe? Aquele estado que você não sabe o que fazer, não sabe como resolver aquele problema, não sabe para onde ir, não sabe quem que pode te ajudar. Eu não sei você, mas eu parei para fazer essa análise da minha vida e eu percebi que em alguns desses momentos sempre tinha algum recurso externo que me dava alguma informação, que me dava alguma resposta para aquilo que eu estava procurando ou para aquilo que eu precisava. Talvez me dava realmente alguma informação para eu entender alguma coisa que eu não estava entendendo e passar daquele momento, ou então para eu achar uma forma de ficar um pouco mais tranquilo com aquela situação sem enlouquecer, sabe. Então faltava uma informação para eu entender alguma coisa, para eu chegar num resultado. Ou então a gente até entende aquela informação, a gente até pega pra gente, só que o momento é tão mais embaixo e é tão mais sensível do que aquilo não ajuda tanto. E por que que eu tô falando disso, né, desse sinal que a gente recebe? Eu vou chamar de sinal pra facilitar um pouco mais. Mas por que que eu tô falando desse sinal? Eu percebi que recentemente na minha vida eu tô recebendo alguns desses sinais e eu tô percebendo eles com alguma utilidade muito mais fácil do que eu percebia antes, né. Eu acho que toda hora a gente recebe essas coisas, né, toda hora a gente recebe esse recurso externo que vai ajudar a gente em alguma coisa, senão a gente não teria por que estudar, por exemplo, não teria por que, ler um jornal, não teria por que, enfim, fazer qualquer coisa que vai trazer alguma informação diferente pra gente, né, porque senão a gente já saberia de tudo que acontece, tudo que vai acontecer e, enfim, não teria graça e não teria sentido a vida. A gente precisa de novos conhecimentos e novas informações para ajudar a gente a entender melhor a nossa realidade, com mais eficiência, né, com mais informações completas. E complexas também. Recentemente, eu tive um momento muito sensível da minha vida, muito complicado, né, um desses momentos difíceis mesmo que a gente passa e realmente não sabe como resolver aquilo e nem se a gente vai resolver de alguma forma. Foi um momento complicado em questão de saúde mental pra mim. Eu cheguei num estado de saúde mental que eu não conseguia olhar pra mim humanamente, sabe, não sei nem se dá pra descrever dessa forma, mas sabe quando a sua autoestima e a sua autoconfiança tá tão baixa que você começa a se tratar como, enfim, se fosse qualquer coisa, assim, sabe? E isso afetou a minha identidade de uma forma tão forte que eu comecei a piorar muito os meus hábitos, a piorar muito, a minha rotina no geral. Eu comecei a dormir tarde. Isso veio de dentro e gerou consequências para fora. Então, alguns padrões que eu comecei a ter na minha mente de falta de autoestima e falta de confiança começaram a reverberar para fora. Então, por isso eu comecei a viver dessa forma que a minha mente achava que era o real, né? Que a minha mente achava que aqueles pensamentos que eu tinha e aquele padrão de comportamento que eu tinha comigo mesmo era como se fosse a realidade. Então é aquela coisa, né? O cérebro não entende muito bem, não tem muita capacidade de entender qual que é a diferença entre a realidade e o imaginário, né? E esse padrão de pensamento começou a me afetar de uma forma que afetou a minha vida inteira, afetou a minha mentalidade, afetou o meu corpo, afetou a forma como eu me via, como eu via as pessoas, como eu via o mundo. Então, foi bizarro, assim, foi realmente uma experiência bizarra que eu nunca mais quero passar. Eu já vou falar mais sobre isso pra explicar um pouco melhor. E foi nisso que eu percebi que uma coisa serviu de virada de chave, vamos dizer assim, pra eu começar a dar os primeiros passos a sair desse momento. E o que foi isso, né? Como eu estava tendo hábitos ruins nessa época, eu estava jogando muito, eu estava dormindo tarde, muito tarde, eu estava assistindo vídeo, assistindo lives na Twitch, só que aqueles conteúdos que não vai te levar a nada, sabe? Aqueles conteúdos realmente inúteis. Mas eu sempre gostei disso, né? Então eu acabava mantendo na minha rotina, no meu dia a dia, porque eu não me via sem aquilo, né? Quando a gente percebe que eu sabia que eu poderia diminuir aquilo, mas eu nunca me vi. Quando a gente tá num momento de vício,
a gente não se vê sem aquilo, né. Inconscientemente aquilo vai continuar com você até o momento que você dizer: "Ó, chega, eu não vou mais fazer isso dessa forma e eu vou diminuir isso, eu vou parar de uma vez". Parar com vícios é uma coisa muito difícil, é por isso que eu estava e era isso que eu estava passando na época. Então, enfim, a minha rotina já estava toda cagada, os meus hábitos, eu mantinha os hábitos saudáveis e bons, mas eu tinha muitos hábitos ruins. Dormir tarde era um dos principais. Dormir tarde me afeta de uma forma muito forte, mas como naquela época, naquele momento, eu não tinha força para mudar isso, né? Eu achava que aquilo era o certo e aquilo era o que eu conseguia fazer na época, justamente por essa fraqueza de identidade que eu tava. Eu não conseguia mudar, então eu continuava ali, continuava fazendo o que eu estava fazendo e, enfim, nesse ciclo sem fim, né. E foi aí que eu recebi esse sinal e daí pra frente foi tudo parece que foi tudo se encaixando, eu fui percebendo tudo de uma forma totalmente diferente, a minha percepção da realidade mudou totalmente, a minha autoestima mudou, a minha autoconfiança mudou e a minha identidade voltou para onde era antes de eu ter esses hábitos ruins e melhorou ainda mais, porque eu fui além do que eu achava que eu conseguia ir. Então agora eu conheço muito mais a minha capacidade, eu sei até onde o meu esforço pode me levar e justamente por causa disso, né, por causa desse sinal que eu recebi. E qual foi esse sinal? Eu acho que na época o primeiro deles foi o meu mouse que quebrou. O meu mouse, começou a dar duplo clique, sabe? Quando você clica uma vez, ele clica 2 ou 3 ou 4 vezes. Meu mouse começou a dar esses probleminhas. Antes eu lembro que ele tinha dado alguns problemas, mas aí ele voltou ao normal. Não sei como, não sei porquê. E passou alguns meses dele normal e aí agora ele voltou a dar problema, né? Eu já tenho esse mouse há muito tempo já. Esse aqui, ó, esse pequenininho, já tem muito tempo, então já tá na hora dele quebrar mesmo. Só tô esperando pra comprar outro. Mas ele começou a dar problema. E como eu tava jogando bastante, né? Eu jogava bastante jogo de FPS, né? Jogo de tiro. Se o seu mouse quebra, se os seus cliques quebra, né? Os dois cliques que você precisa, você não consegue jogar direito. Então, nessa época, como eu tava jogando muito isso, eu tive que parar de jogar, diminuir esse hábito de jogar, né? Essa rotina de jogar até tarde, justamente por causa disso, porque eu não tinha mais vontade de jogar. O mouse tava ruim, eu não tava conseguindo é, desempenhar tão bem quanto eu desempenhava antes no jogo, então eu tive que parar de jogar. E esse eu caracterizo como o primeiro sinal. Qual que foi o segundo e o terceiro sinal que me fizeram sair de uma vez desse limbo que eu tava? Além do mouse. Teve um dia que eu fui na casa do meu irmão pra passar um dia lá com ele, e nesse dia ele me emprestou um livro que ele tinha lá parado, que ele já tinha lido, já tinha gostado, e enfim, ele me recomendou o livro. E aí eu aceitei, né? Eu peguei esse livro, trouxe pra casa pra ler em algum dia da minha vida, eu não sabia quando que eu ia ler, né? Eu não tava. Eu não me achava apto para ler nessa época, então eu não queria me desenvolver, né? Eu não tava me vendo realmente preparado para ler livros e voltar com essa rotina de desenvolvimento. Então eu deixei ele parado na minha estante, ele ficou parado ali sei lá, talvez algumas semanas, um mês, não sei, não foi tanto tempo, mas ele ficou parado. Até que chegou um dia que caiu a internet daqui de casa, né? Na verdade, isso já estava acontecendo há um bom tempo, até que frequentemente. Acho que nesse mês que caiu desse dia já tinha caído umas 4, 5 vezes no mesmo mês, então nem era fim de mês, era tipo metade. Então realmente estava complicado essa época. E só que nesse dia eu fiz algo diferente. Nesses outros dias que caía a internet, eu assisti um filme que tinha baixado no meu computador, que eu também gosto muito de assistir filme. Eu, sei lá, saía pra algum lugar, jogava alguma coisa no computador que também estaria baixado ali. Só que nesse dia eu fiz algo diferente. Eu já tinha assistido um filme no dia passado, que também tava sem internet. Aí eu pensei, pô, já assisti um filme ontem, já não quero mais. Deixa o filme pra depois. No próximo dia que cair a internet, eu assisto esse filme. Aí beleza, aí eu peguei esse livro. O livro, pra quem tá curioso, é o livro Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca. Tive que encontrar ele ali. Mas é esse, Sobre a Brevidade da Vida, do grande Seneca. E esse livro me fez mudar totalmente o que eu tava fazendo e eu nem terminei de ler o livro, nem tinha terminado de ler, tinha chegado na enfim, metade, sei lá, o livro tem 70 páginas, eu tava na 27ª e
algumas coisas que ele fala no livro, algumas frases, alguns ensinamentos me tocaram de uma forma tão forte que eu percebi. Pareceu um tiro, assim. Pareceu que o cara tava realmente. Parece que o Seneca escreveu esse bagulho pra justamente chegar hoje e eu ler isso aqui na mesma hora que eu tava precisando e me fazer entender o que estava acontecendo na minha vida para eu conseguir mudar. Foi um negócio surreal, assim. Eu lembro que na época, no dia que eu li, no dia que eu tava lendo, eu tinha energia, né? Eu só não tinha internet, então meu computador estava ligado, eu estava aqui na mesa lendo. E aí eu li essa parte que me tocou muito e eu dei a louca e desinstalei todos os jogos do meu computador. E tinha bastante. Eu vou instalando coisa pra testar e acabo nem jogando, acabo esquecendo que tá ali, enfim, vou instalando, vou deixando lá. Devia ter, sei lá, uns 15, 20 jogos. E eu jogava só 2, 3 na época. E aí eu fiz isso, eu dei a louca e desinstalei todos os jogos do meu computador por causa de, sei lá, uma frase, alguns ensinamentos que, como vocês podem perceber, né, justamente sobre a brevidade da vida. Então o que me pegou foi perceber que eu estava perdendo um tempo ferrado da minha vida. Justamente porque quando eu li essas frases e essas coisas que serviram para mim na época desse livro, eu comparei e coloquei na balança imediatamente com a minha vida. Então esse livro não foi só, deixa eu pegar aqui para ler e é isso, só para passar o tempo. Apesar de ser só para passar o tempo, né? Eu tava só esperando voltar à internet para eu continuar trabalhando, continuar fazendo as coisas que eu tinha que fazer. Mas foi totalmente diferente. E fazia muito tempo que eu não tinha lido um livro. Por isso que eu acho que isso foi um sinal, porque foi uma coisa que eu não faria normalmente e que eu nunca fiz, na verdade, né? Eu já cheguei a desinstalar vários jogos do meu computador por, enfim, por cansar e por querer fazer diferente. Isso já aconteceu, acho que uma vez só. Mas, né, como vocês podem ter percebido, não foi muito pra frente, né? Porque realmente é algo muito difícil de você mudar hábitos da sua vida, né? Você tirar hábitos ruins. E esse é um dos maiores hábitos que eu tinha na época. Só que dessa vez foi totalmente diferente, porque eu percebi que eu vi a minha vida através dos textos do livro. Eu percebi que tava perdendo tempo. Eu tô perdendo tempo. E o tempo tá passando, e eu tô aqui parado, eu tô jogando até às 6 horas da manhã, eu tô acordando tarde, eu tô fazendo um monte de coisa que eu não posso mais fazer. E foi aí que eu tomei essa decisão, que pra mim foi forte na época, que foi desinstalar todos os jogos do meu computador e também parar de assistir lives, né, que era uma coisa que eu gostava, inclusive de fazer enquanto eu trabalhava, que também afetava muito meu foco, né, minha performance no trabalho. Então eu parei de fazer essas duas coisas, que eram as coisas que mais me desligavam da realidade, né? E essa é uma coisa, um ponto muito forte também. Quanto mais você foge da realidade, mais você fica imerso nos seus próprios pensamentos e no seu sentimento, na sua percepção da realidade. Então, a sua realidade não é a realidade de todos e não é a realidade total. É basicamente o que você cria na sua cabeça, que você acha que é o certo. Fugir da realidade nem sempre é o ideal, pode ser em alguns momentos, mas o ideal é sempre você tomar como um desafio e tomar como objetivo mudar a realidade que você não gosta e realmente se esforçar para mudar aquilo de uma forma que melhore e que você ache resultado. E aí esse livro, essa primeira parte do livro me fez perceber isso e achar uma forma de mudar isso e acertar o alvo, que eu sabia qual que era o problema, né? Diferente de alguns momentos que você não sabe qual que é o problema, eu sabia exatamente qual que era o problema. Eu sabia o que eu precisava mudar para melhorar a minha vida. Só que a força que você precisa para fazer isso tem que ser muito grande. É muito, muito esforço para você mudar quando você não tem energia o bastante. Naquela época, o que eu menos tinha era energia para mudar a minha realidade e moldar as minhas decisões com base no que eu ia querer daqui para frente, né? Com base nos meus objetivos. E o terceiro sinal, né? Eu acho que já foram dois, né? Esse foi o segundo. O terceiro foi a questão do estudo, né? Nesse livro também, inclusive, o Seneca, ele
tem uma parte muito pequena, na verdade. Eu acho que deve ser um parágrafo ou, sei lá, alguns parágrafos, poucos, que ele fala sobre estudar, sobre se desenvolver, nunca parar de se desenvolver. E isso também me tocou de um jeito muito forte, porque naquela época eu também não estava estudando, eu não estava buscando me desenvolver, eu não estava buscando nada que fosse me ajudar para o futuro. E tanto o livro fala de continuar estudando e nunca parar de estudar, quanto o vídeo que eu vi, acho que no próximo dia desse dia que eu li o livro, né? Que eu terminei o livro em um dia só, né? Nesse mesmo dia que caiu a energia, eu terminei ele. E nesse próximo dia, eu já tinha internet, então fiz minhas coisas normais ali, já com uma mentalidade totalmente diferente. Então eu fiz minhas coisas normais, tipo, de trabalhar e os meus hábitos bons, só que de uma forma totalmente transformada, né? Eu tinha percebido que eu tinha feito um esforço que ia valer a pena, então eu estava me sentindo muito bem. Eu já tinha mudado essa identidade que eu tinha na época, né? De não conseguir fazer as coisas e me decepcionar porque eu não conseguia fazer e não conseguia cumprir com a minha palavra. Inclusive, isso é uma das coisas que mais atrapalham a sua identidade própria. Então, nesse dia, só por ter feito essa coisa muito difícil e ter impactado de uma forma muito forte a minha mente, o meu corpo, o meu cérebro e tudo que tinha para ser impactado, eu já me sentia de uma forma diferente, muito mais disposto, com muito mais energia para mudar aquilo que eu queria mudar e até vendo a minha realidade de uma forma totalmente diferente. E aí teve esse vídeo que foi um vídeo de psicologia, algum canal no YouTube de algum psicólogo, que agora eu não lembro qual que é, mas nesse vídeo a pessoa falava sobre estudar, que um dos hábitos que ela mais tinha, mais fortes e que ela nunca ia tirar da rotina era justamente o de estudar. Isso também eu percebi que era uma coisa que faltava na minha vida, era o estudo. Eu não estava estudando mais, eu não estava me desenvolvendo mais, eu não estava aprendendo mais coisas novas, eu estava estagnado. A minha consciência e a minha inteligência estavam estagnadas. E isso é um risco surreal. Eu espero que você tenha ideia de quão arriscado é isso, né? Porque foi essa história que eu contei, né? Isso, muito desse momento ruim que eu passei foi por causa de falta de estudo. Foi por causa de não procurar mais coisas novas para aprender e coisas para eu buscar e formas de resolver os problemas que eu tinha. Eu estava estagnado, 100% estagnado. E aí esse vídeo também chegou na hora certa. Chegou no próximo dia que eu já tinha tomado a decisão desse livro aqui. E justamente esse livro também falou sobre isso. Então esse livro foi completo para minha mudança, né? Para minha saída desse limbo que eu tava. E depois que eu percebi e que eu coloquei em prática esses sinais que estavam chegando para mim, porque eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha. Eu sempre tentava mudar de alguma forma e melhorar um pouquinho, só que quando a gente tá num momento muito baixo da nossa vida, é muito difícil da gente mudar sozinho. Então, precisa de recursos externos para te ajudar a sair desse momento. Então, depois que eu percebi isso e que eu percebi que tinha coisas que poderiam me ajudar em estudar e em pegar um livro para ler, em ouvir coisas úteis, ouvir podcast, né? Tem muita gente que ouve podcast também, que ajuda muito. Depois que eu percebi isso, eu comecei a estudar muito mais. E aí esse portal dessas ideias, desses conhecimentos que você precisa para resolver algumas coisas, parece que abriu para mim. Parece que eu comecei a perceber muito mais isso e comecei a justamente usar essas coisas sem pensar muito, né? Sem duvidar muito que isso ia me ajudar ou não. Quando eu percebia que era um sinal que ia me ajudar para alguma coisa, eu já achava um jeito de colocar em prática, ou eu já achava um jeito de perceber, ó, isso chegou para mim. Por que que chegou para mim, né? O que que eu tô fazendo de errado? Então, ainda tá um pouco recente para eu falar, né, todas essas transformações que estão acontecendo por causa disso, porque isso acontece gradativamente, né? Quanto mais você estuda, mais você percebe a realidade de uma forma diferente e muito mais saudável. Mas tá aí uma
coisa que eu tive que aprender na pele para nunca mais voltar a fazer, que é parar de estudar, parar de aprender coisas novas e confiar nos sinais, confiar no que chega para mim de recurso externo nos momentos que eu preciso. Então tá aí um lembrete, para você também, né, espero que esse vídeo tenha ajudado também de alguma forma, que você entenda que nunca pare de estudar, nunca pare de procurar desenvolvimento pessoal, nunca pare de estudar o seu mercado de trabalho, nunca pare de buscar coisas novas, porque é isso que move o ser humano, é isso que a gente precisa para entender melhor como que a gente pode gerar algum resultado para nossa vida, para a vida de outras pessoas e talvez mudar o mundo se for o seu objetivo. E também confiar nos sinais, né? Se você tá num momento ruim, se você não vê mais formas de sair disso, ou se você tá realmente num momento que você não tem mais energia para fazer a diferença e para fazer alguma mudança na sua rotina, seja na sua rotina, seja em coisas até menores, né? Na alimentação, qualquer coisa, no sono, para e pensa um pouco nas coisas que foram jogadas para você. Jogadas entre aspas, né? Mas que você. Que chegaram para você de uma forma que você não teve muita mão naquilo, que você não tinha controle. Que é justamente nesses momentos que você recebe algum sinal, alguma coisa que vai te ajudar. Então, pode ser alguma pessoa que te falou alguma coisa, alguma pessoa, enfim, próxima ou nem tão próxima de você, pode ser alguma coisa que você leu na internet, algum artigo, alguma coisa na rede social que você acha que. Sabe aquela coisa que você percebe e você acha que aquilo foi feito para você? Então, isso pode ser um sinal também. Por exemplo, aquelas mensagens de Instagram, né? Aquelas mensagens de Reels, motivacionais, inspiracionais, né? É alguma coisa que você sempre acha que foi feito para você, que a pessoa escreveu para você porque você estava passando naquele momento que você precisava ouvir aquilo. Então, isso é um sinal. Isso é um sinal que você precisava daquele conhecimento, daquela informação para te tirar do ponto A até te colocar no ponto B. A rede social, inclusive, é uma boa ferramenta, né, para receber esses sinais, porque tem muita gente produzindo conteúdo, tem muito texto, as legendas podem ter alguma coisa que você vai achar interessante, que vai te ajudar de alguma forma. Eu mesmo já recebi algumas coisas que me ajudaram bastante na rede social também. Então, a rede social pode ser uma boa ferramenta para isso. Mas, né, sempre com cautela na rede social, porque toma cuidado para não se viciar, toma cuidado para não achar que você precisa usar 6 horas por dia a rede social para receber algum sinal. É sempre melhor você agir de uma forma ou outra. Então, mesmo que você não saiba exatamente o que você deve fazer e se aquela ação vai gerar algum resultado eficiente para você, age da mesma forma. Age, testa, depois você vê se fez sentido ou não, se deu algum resultado satisfatório ou não. Se não deu, bola para frente, faz outra coisa. Se deu, continua fazendo e vai sempre aprimorando e vai estudando para melhorar essas ações. Então, é isso. Espero ter ajudado de alguma forma a entender isso. Espero que essa minha história seja de alguma forma útil, né? Porque foi muito útil para mim, me fez perceber algumas coisas, então eu espero que você, de alguma forma, tenha percebido alguma coisa também e te ajude de algum jeito. Então, se você estiver passando por algum momento parecido com esse que eu passei, ou se você simplesmente quiser compartilhar alguma coisa, alguma história sua que você passou também, alguma coisa que você acha que seria interessante, coloca aí nos comentários que eu vou gostar de ver sobre isso também.